Beleza, galerinha? Então estamos aqui para responder algumas questões do livro, de modo a tornar o assunto bem mais fixado na nossa mente. Então, atividades do livro, página 51. Vamos aqui fazer a primeira questão. Olha o que o enunciado diz. Para fazer uma jarra de suco de laranja, vocês podem estar acompanhando pelo material de apoio que eu enviei na sala virtual, certo, turma? Para fazer uma jarra de suco de laranja, são necessários cerca de 6 laranjas. Então vamos começar a imaginar esta situação. Eu tenho uma jarra, certo, de suco de laranja. Para que ela seja feita, são necessários 6 laranjas. Ou seja, para produzir uma jarra de suco de laranja, são necessários 6 laranjas. Diz que em um determinado restaurante vende em média 50 jarras. Então, em vez de uma, agora são 50 jarras que eu vou precisar produzir. Para eu fazer uma jarra, eu preciso de 6 laranjas. Para eu fazer 50 jarras, eu vou precisar de quantas laranjas? Aí é uma probleminha simples de multiplicação. Então, para eu produzir 50 jarras, obviamente que serão necessários 50 multiplicado por 6, porque cada jarra precisará de 6 laranjas. Então, 50 vezes 6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5, 30. Então, para que eu possa estar produzindo estas 50 jarras, serão necessários 300 laranjas. Certo, turma? Questão simples, fácil, trivial demais. Vamos continuar respondendo alguns exercícios. Beleza, turma? Vamos lá para a terceira questão. Veja como é que ficou a resolução dela. O enunciado diz o seguinte: uma cidade tem 27.560 domicílios. Então, domicílios é a mesma coisa que casa, que é a mesma coisa que residência. Ou seja, eu tenho aqui 27.560 domicílios, certo? E diz que em cada domicílio desse moram aproximadamente 4 pessoas. Ou seja, imaginem que eu tenho aqui uma casa, nessa casa eu tenho 4 pessoas. Tenho outra casa, aqui eu tenho mais 4 pessoas, em média. Então, quando ele fala em média, porque pode ter até 3 ou 5 pessoas, mas a gente vai considerar 4 para, como é que eu posso dizer, aproximar os resultados da nossa continha. Então, aqui também tem 4 e assim sucessivamente. Certo que são 27.560 domicílios. Então, por que eu não preciso estar somando 4 mais 4 mais 4 mais 4? Porque eu ia fazer isso. Ó. 4 mais 4 mais 4 mais reticência. Esta quantidade de vezes, para evitar fazer isso, eu transformo a minha soma numa multiplicação. Então, vai ficar o quê? 27.560 multiplicado por 4. E vamos ver aqui como é que vai ficar a nossa continha. Armei a continha, ó. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6 é 24. Boto 4, vai 2. 4 vezes 5, 20. 20 e 2 vai dar 22. Boto 2, vai 2. 4 vezes 7 dá 28. 28 e 2, 30. Boto 0, vai 3. 4 vezes 2, 8. 8 e 3, 11. Então, aproximadamente, eu tenho dentro desta região, ó, 27.560 domicílios. Então, se em cada domicílio tem 4 pessoas aproximadamente, eu vou ter aí um total de 110.240 habitantes nesses domicílios ou nessa região, certo? Ou seja, nada mais é do que um outro probleminha de multiplicar bem simples de chegarmos à solução dele, certo, turma? Vamos responder mais uma e darmos continuidade.
Beleza, turma? Agora vamos fazer aqui a 7ª questão da nossa atividade e verificar se você fez ou está fazendo corretamente a mesma. Então, a 7ª questão diz o seguinte: um campo de futebol, como vocês podem estar observando aqui, um campo de futebol tem as seguintes dimensões. Olha, obviamente o formato é retangular. Ele tem 120 metros de comprimento com 90 metros de largura. E para eu calcular a área de um campo ou de qualquer objeto na forma retangular, é necessário que eu utilize esta formulazinha. A área de qualquer objeto retangular é base vezes altura. Então, a área desse campo de futebol será 120 que multiplica 90. Beleza, então é só fazer também uma multiplicaçãozinha bem básica. Vamos lá, ó. 120 que multiplica 90, agora aqui, ó, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Agora é o 9, ó. Quando eu multiplicar o 9 pelo 0, eu não vou botar o resultado embaixo desse termo aqui, eu sempre coloco um termo antes. 9 vezes 0, 0, ó, sempre um termo antes. 9 vezes 2, 18, boto 8, vai 1. 9 vezes 1, 9, 1, 10. Então, automaticamente, eu vou somar estas parcelas. 0, 0, 8, 0, 1. E percebo que o resultado é 10.800 metros quadrados. Então, se esse campo de futebol possui 120 metros de comprimento e 90 metros de largura, ele vai possuir de área 120 vezes 90, que vai dar 10.800 metros quadrados. Só que a nossa questão está dizendo, se você ler o enunciado, você vai perceber que ele não quer saber a área do campo. Ele quer saber a área de um sítio, sendo que este sítio possui 15 vezes a área do campo, ou seja, ele é 15 vezes maior do que o campo. Beleza, fácil. Se eu já sei que a área do campo é 10.800, eu vou pegar esse 10.800 e vou multiplicar por 15. Feito isso, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Boto o 0, vem 4. 5 vezes 0, 0. E o 4 eu desço. 5 vezes 1, 5. Agora é 1. Tudo multiplicado por 1 é ele mesmo. 1 é o termo neutro da multiplicação. 1 vezes 0 é 0. 0, 8, 0, 1. Certo? Ficou assim meio emendado aqui. Deixa eu dar uma separada aqui. Quando eu termino, eu somo as parcelas, ok? Então, 0, 0, 0, 12 vai 1, 6, 1, ok? Daí, percebe-se que se o campo tem 10.800 metros quadrados, este sítio, ele vai ter, ó, 162 mil metros quadrados, certo? Então, qual é a área do sítio que é 15 vezes maior do que a área do campo? Calculo a área do campo utilizando esta fórmula. Todo objeto retangular, a fórmula é a mesma, base vezes altura. Encontrei a área do campo, depois eu só multiplico por 15, por quê? Porque o enunciado está dizendo que a área do sítio é 15 vezes maior do que a área do campo de futebol. Então, com isso a gente finaliza, certo, turma? Bons estudos, espero que tenha tirado algumas das dúvidas que podem ter vindo a aparecer. Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.